Sejam muito bem-vindos, né? Boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, né, nesse momento complexo, né, da humanidade, momento em que a gente entende que nós temos aprendido cada vez mais que a competência da análise crítica da literatura científica, ela torna-se a cada dia mais essencial, né? Ter informação de qualidade, né, é um insumo poderoso para o enfrentamento do Covid. Então, apesar desses desafios, desse momento, nós estamos felizes e agradecidos pela participação e o interesse, né, que a gente... Essa conferência, ela é fruto de uma extensão, né, a extensão Manipulação e Assistência Farmacêutica, contribuição da Farmácia Escola Carlos Drummond de Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, né, no auxílio ao enfrentamento do Covid, e também uma ação do Núcleo de Estudos em Farmácia Clínica Hospitalar. Essas ações, esses projetos de extensão são do Departamento de Ciências Farmacêuticas da UFPE, que assim como muitas outras instituições brasileiras, né, universidades, institutos federais, têm contribuído para o enfrentamento do Covid. O nosso projeto, ele tem coordenação do professor Davi Pereira Santana, né, e temos mais 5 professores envolvidos diretamente em formação, assistência farmacêutica, produção de álcool, manipulação de medicamentos, e a gente tem se desdobrado aí nessa atividade. E eu queria falar um pouco do nosso conferencista, que é o professor Randall Martins, que é farmacêutico potiguar, formado pela UFRN, atualmente professor do Departamento de Farmácia da mesma instituição, responsável pela disciplina de Farmacologia Aplicada, nesse nível de graduação, e em nível de pós-graduação, ele leciona as disciplinas de Metodologia Científica e Bioestatística. Ele atua na residência multiprofissional em saúde e é coordenador adjunto do programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Mulher. Ele é pesquisador clínico, investiga a segurança do uso de medicamentos em adultos, neonatos e gestantes hospitalizadas, sobretudo sobre terapia intensiva. Faz parte do GEPRAF, que é o Grupo de Estudos e Práticas em Assistência Farmacêutica da UFRN. Professor Randy, eu vou passar a palavra, né, e quero já agradecer enormemente pela colaboração, né, e estarei aqui à disposição para auxiliar na apresentação. Muito obrigada. Obrigado, professora Sueli. Boa noite a todos. Agora, oficialmente conversando, a gente estava nos bastidores e o pessoal está chegando. E, gente, como o professor Kenny colocou há pouco, a professora Sueli também reforçou, a nossa ideia é fazer uma discussão qualificada. Eu estou aqui para trabalhar com vocês os estudos clínicos mais recentes relacionados, que dariam embasamento à utilização da hidroxicloroquina. Então, a gente não vai entrar, digamos, no campo ideológico do medicamento, que infelizmente é algo que dá até um certo medo da gente perceber o quanto que isso está saindo do campo de discussão adequado, que é a evidência científica, para a utilização daquele medicamento ou não, e entrando em outras searas que não agregam muito a coisa à discussão. A minha ideia, então, é, primeiro, falar um pouquinho da hidroxicloroquina, um resumo sucinto, da farmacocinética e da farmacodinâmica, falar um pouco, também bem sucintamente, não dá para a gente fazer um aprofundamento, do que seria desenhos de estudos clínicos e por que alguns estudos trazem uma evidência mais robusta do que outros, pensando em conduta clínica, e posteriormente a gente discutir quais são os trabalhos relevantes que podem embasar ou não a utilização da hidroxicloroquina. E a gente pensou, junto com a professora Sueli e o pessoal da organização, pensou em fazer essa pequena exposição de 50 minutos. Algumas perguntas já me foram enviadas no ato da inscrição de vocês, e algumas dessas perguntas já coloquei, já inseri na minha apresentação, mas depois a gente abre para outra rodada de perguntas, outra discussão mais, digamos, à vontade. Ok, gente? E eu queria também aproveitar para agradecer a presença de vocês, tantos colegas aí da UFPE, da UFCG, também da UFRN, já vi o professor Jairo aqui entre os presentes, alguns alunos da nossa pós-graduação, residentes, ex-residentes, e me anima muito realmente estar podendo falar para vocês nessa noite de quarta-feira. Elaine também, nossa coordenadora da residência multiprofissional, sempre prestigiando nossos trabalhos, nossos projetos de pesquisa. E agora eu vou pedir para o pessoal
da organização fixar meu slide na tela principal. Quando a gente fala, então, da hidroxicloroquina, ela é um medicamento, como a gente já observa, e de tanto ser divulgado na mídia, um medicamento antigo, um medicamento que tem décadas de utilização. Ele é um derivado da quinina, que é um alcaloide, e sempre foi empregado no tratamento, no combate à infecção pela malária, e que eu tenho a cloroquina, que está aqui destacada. Está aqui destacada à esquerda de vocês, e eu tenho a hidroxicloroquina, que é basicamente o derivado hidroxilado dessa molécula. Então, note que são moléculas que apresentam, do ponto de vista farmacocinético, uma excelente absorção por via oral. Então, você utiliza esse medicamento na forma de comprimidos, ele é muito bem absorvido, mas eles têm uma característica importante, tanto para o tratamento original dela, que é o tratamento da malária, como também tem uma importância pensando na perspectiva de utilização para a COVID, que são moléculas extremamente lipofílicas. Então, elas têm uma tendência a não ter muita afinidade pelo sangue e a se depositar, a se concentrar de forma significativa nos tecidos. Inclusive, a hidroxicloroquina, ela tende a ter um pouco menos dessa lipofilia comparada à cloroquina. Isso faz com que sejam medicamentos que, uma vez que entram no organismo, eles migram da corrente sanguínea para os tecidos, com mais afinidade, e faz com que também eles tenham uma certa dificuldade para sair, vamos colocar de uma maneira mais simplificada. O tempo de meia-vida da cloroquina e da hidroxicloroquina varia de 3 a 5 dias, o que significa que o medicamento, uma vez sendo administrado, ele permanece muito tempo no organismo. Isso é um aspecto importante. É eliminado pela urina e metabolizado pelo fígado, basicamente como sendo as suas fontes principais de eliminação. Hidroxicloroquina e cloroquina, como a gente colocou, ele é indicado para tratamento da malária. Só que de algum tempo para cá, de algumas décadas para cá, aproximadamente na década de 90 em diante, a gente começou a perceber uma utilidade desses medicamentos para tratar doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Porque se percebeu que esses medicamentos apresentam um caráter imunomodulador. Eles diminuem a ocorrência de uma resposta inflamatória exagerada que caracteriza essas doenças. Então, eu tenho esses aspectos. São medicamentos de boa absorção, são medicamentos já antigos, até certo ponto, são medicamentos bem lipofílicos e que têm um tempo em meia-vida considerável e que são indicados originalmente para tratamento de malária e doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide. Quando a gente pega uma literatura mais recente, você tem um review, você tem retomada de muitos dados anteriores, antigos, devido à relevância com que a utilização desse medicamento veio ganhando espaço nesse ano, pensando no contexto da Covid. Então, quando a gente pensa, tudo bem, o medicamento ele é indicado para essas indicações específicas, mas como é que seria o perfil de segurança dele? Baseado nessa literatura de utilização desses medicamentos no contexto da malária, do lúpus, da artrite reumatoide, a gente percebe que são medicamentos que têm um baixo potencial de ocasionar infecções oportunistas, já que eu tenho um medicamento que modula a imunidade, que diminui a imunidade, é de se esperar que uma imunidade diminuída, ela possa ter maior facilidade, aquele paciente possa ter maior facilidade para a ocorrência de infecções oportunistas, inclusive viróticas. Mas, no caso desses medicamentos, você não observa muito naqueles que utilizam esse medicamento de forma rotineira. O que é mais comum acontecer é a manifestação de sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, e que também não chegam a ser reações adversas relevantes no sentido de colocar em risco a vida do paciente. Tudo isso aqui eu estou colocando no contexto da utilização anterior desses medicamentos. Não estou falando nada ainda da utilização dela para o tratamento da COVID.
E o que chama atenção, eu gostaria que vocês também guardassem essa informação, é que a utilização da hidroxicloroquina por tempos prolongados, meses, digamos assim, ou anos, mesmo que seja de forma intercalada, como é comum a utilização nesse esquema para artrite reumatoide, osteoartrite ou lúpus, se percebe em alguns pacientes a ocorrência de retinopatia e cardiopatia relacionada a esse uso prolongado. A retinopatia chama a atenção porque ela tem uma afinidade por tecido, mas tem uma afinidade em especial pelo pigmento melanina. Então, o medicamento se liga o pigmento do olho, se liga à melanina e gera um processo inflamatório local. Do ponto de vista da ocorrência de cardiopatia, a hidroxicloroquina ela é classicamente conhecida como um medicamento com potencial para ocasionar prolongamento do intervalo QT, que é um tipo de arritmia que pode ter desfechos graves em pacientes susceptíveis. Então, a hidroxicloroquina também já se sabe, ela tem essa possibilidade de causar toxicidade cardíaca. E, novamente, eu peço para vocês guardarem essa informação específica. A hidroxicloroquina, a cloroquina tem um potencial de cardiotoxicidade a longo prazo. Quando você fala do mecanismo de ação da hidroxicloroquina, eu tenho aqui, eu estou utilizando para me basear na descrição desse mecanismo, num artigo bem recente e muito bom, publicado agora em março de 2020, onde ele faz um apanhado de todos os ensaios em clínico, de todos os ensaios in vitro, de forma esquemática, o que seria o principal mecanismo, que a gente chama de mecanismo de imunomodulação da hidroxicloroquina, pensando na infecção pelo Covid. A gente observa primeiro que hidroxicloroquina é um fármaco que tem características básicas e que tem uma boa capacidade de concentrar-se no interior do citoplasma, no interior celular. Então, a partir do momento que a hidroxicloroquina se concentra no citoplasma, ela alcaliniza esse meio. E alcaliniza com mais eficiência dentro de organelas como os lisossomos e os endossomos. Então, perceba que o lisossomo é aquela estrutura celular que a gente lembra lá da biologia. Como é que funciona, então, a hidroxicloroquina dentro da célula, que empata, que atrapalha a questão da replicação do vírus? O SARS-CoV-2, o vírus, ele depende primeiro de um receptor na superfície celular. E esse receptor principal dele, aquele que foi identificado como sendo que tem uma relevância maior no processo infeccioso, seria o receptor da enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Eu tenho a ECA tipo 1, que é aquela onde o captopril e os outros inibidores da ECA atuam, e eu tenho a ECA do tipo 2, que ela é abundante também no pulmão, ela é abundante também nos tecidos vasculares e cardíacos. Então, perceba que a ECA, ela faz com que ancore o vírus é ancorado a essa proteína, e a partir dessa ligação entre o vírus e a proteína que ele é interiorizado. Num primeiro momento, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina, ela diminui essa capacidade de ligação, e o vírus não entra na célula. Esse seria um primeiro mecanismo proposto. Quando esse vírus entra na célula, e quando esse tipo celular, ele cumpre o papel dentro da imunidade de apresentação de antígenos, como, por exemplo, o macrófago, esse macrófago vai fazer com que o vírus seja interiorizado e, posteriormente, na organela lisossomo, ele vai ser desmontado. E o desmonte do vírus dentro do lisossomo é essencial para duas coisas. Primeiro, que o material genético dele seja incorporado ao DNA celular e permita o processo de replicação viral, como todos sabemos, e também parte desses antígenos sejam apresentados na superfície do macrófago, já que ele é, por excelência, uma célula apresentadora de antígeno. Esses antígenos apresentados, eles desencadeiam um processo inflamatório, uma cascata inflamatória exacerbada. E essa cascata
inflamatória é essa inflamação disseminada que está relacionada ao agravamento. Ou seja, eu tenho que ter o desmonte do vírus, tanto para ele replicar no interior celular, como também para ele ser apresentado o restante da imunidade. Quando a hidroxicloroquina pula no interior dos lisossomos e dos endossomos, isso tem como primeiro efeito diminuição da capacidade de você degradar esse vírus, e esse vírus não é desmontado e apresentado como deveria, e esse vírus não é inserido no DNA. Então, gente, isso que eu passei para vocês é o fundamento teórico, é o que a pesquisa feita in vitro, a pesquisa de bancada, propôs como mecanismo da hidroxicloroquina que pode ter algum tipo de utilidade para combater a infecção pelo vírus. Então, isso é um mecanismo proposto. Algo que é proposto in vitro e tem uma fundamentação e tem uma lógica, ele não é, na verdade, algo que delimita o que você pode fazer na prática clínica. Isso é um detalhe importante. Eu não duvido em nenhum momento que você realmente tem um efeito de diminuição da capacidade da célula apresentar o antígeno do vírus que foi introduzido no interior dela por resto da imunidade. Eu não duvido disso. Agora, é diferente outra pergunta, se isso é clinicamente relevante. Se esse efeito observado aqui e destacado por esses autores, realmente ele consegue modificar o curso da doença. Eu posso ter, por exemplo, um medicamento que altere os valores de hemoglobina glicada ou altere o valor de glicemia, dar um exemplo aqui pensando na diabetes, e ele realmente tem um mecanismo que explica a diminuição da glicose, mas ele diminui essa glicose de maneira tão incipiente, de maneira tão pouco acentuada, que no decorrer, na evolução, no prognóstico daquele paciente, você não tem um impacto significativo nesse processo. Então, é importante a gente colocar essa diferença, colocar esse detalhe, porque estudos in vitro, eles cumprem justamente esse papel. Eles dão um direcionamento do que é que pode ser pesquisado de uma maneira mais aprofundada, pensando na conduta clínica. Vou dar mais um exemplo. Recentemente, eu fui convidado pela professora Fábia, aí do Departamento de Saúde Coletiva, professor Ken, inclusive, que tem um aluno de doutorado, o David Francioli, excepcional, muito bom, e juntamente com o professor Ricardo Kobux, que é médico lá da Maternidade Escola Januário Cico, e está à frente do programa de pós-graduação em biotecnologia da UNP. O professor Ricardo, ele tem uma expertise muito boa em revisões sistemáticas. Ele montou um grupo com a professora Fábio para a gente criar de maneira sistemática, através de uma metodologia específica, o que é que se tinha sobre a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina em estudos in vitro, especificamente voltado para a infecção pelo SARS-CoV-2. A gente elaborou esse estudo. Gente, só o áudio, por favor, colocar no mudo. A gente fez um levantamento criterioso da literatura desses ensaios in vitro, e a gente observa, tanto para a cloroquina e hidroxicloroquina, como posteriormente a gente fez a mesma abordagem por Remdesivir, que são medicamentos in vitro que têm uma atividade muito boa no combate a SARS-CoV-2 em modelos experimentais. Então faz sentido eu observar in vitro que aquele medicamento tem um bom desempenho e fazer um planejamento para posteriormente avaliar ele clinicamente, sem nenhum problema. Agora, quando eu pego, por exemplo, a ivermectina ela está ganhando os grupos de WhatsApp, ela está ganhando a mídia de alguns dias para cá de uma forma avassaladora, a gente observa que alguns estudos mostram também uma boa atividade in vitro, mas já traz outro dado importante, que começa a fazer repensar se vale a pena utilizar esse medicamento em pesquisas posteriores em pacientes. Esse estudo aqui, publicado bem recentemente, ele foi publicado mês passado, se não me engano, ele traz
Foi publicado 7 de maio, isso. Ele traz um estudo in vitro que utiliza, posteriormente, dados desse estudo in vitro, juntamente com dados farmacocinéticos de pacientes que utilizam a ivermectina para tratamento de eumitíase. E faz uma projeção, através do modelo farmacocinético populacional, de como é que eu poderia alcançar essa mesma quantidade de medicamento que in vitro matou o vírus, que in vitro freou a infecção em seres humanos. Então, esse estudo, e não é o único, hoje mesmo eu me deparei com outro que dá um entendimento no mesmo sentido, de que para poder alcançar as mesmas concentrações efetivas para matar o vírus do que foi observado in vitro, a pessoa teria que utilizar, por exemplo, 20 comprimidos de ivermectina por semana, ou 10 comprimidos a cada 72 horas, que é uma quantidade absurdamente grande de ivermectina, principalmente considerando que é um medicamento que tem uma grande facilidade em atravessar a barreira hematoencefálica, que tem uma grande facilidade de promover um efeito GABAérgico, que pode ser complicado em paciente que já apresenta uma tendência a descompensar do ponto de vista cardiorrespiratório. Ou seja, eu tenho aqui um medicamento que a dose usual é um comprimido em dose única, onde se permite em algumas situações até 3 comprimidos de 6 miligramas, onde, para poder tratar esse tipo específico de patógeno, os modelos in vitro projetam uma dose bem superior, cerca de 6 vezes, mais de 6 vezes, a dose preconizada para aquilo que é considerado como seguro e que você já tem uma evidência. Então, no caso da ivermectina, pensando nesse raciocínio de estudos in vitro, eu já tenho aqui algo que indica, talvez, olha, não vale a pena. Não vai funcionar, talvez, porque as projeções mostram que a mesma dose que você usa para tratar a eumitíase não vai servir para tratar o vírus. Então, já desestimula, digamos, alguma coisa nesse sentido. Ainda dentro dessa linha, e eu vou ser bem sucinto, não dá para a gente se aprofundar muito nesse ponto, não é bem esse o objetivo. Eu tenho aqui tipos de estudos, tipos de desenhos de estudo, e eu estou relacionando esse tipo de desenho de estudo ao nível de evidência que ele pode dar pensando na conduta clínica. Dá um exemplo. Aqui na base da pirâmide eu tenho justamente esses estudos in vitro ou estudo com animais, onde eles dariam um primeiro arcabouço teórico que permitiria a realização dos estudos posteriores com seres humanos, baseado em alguma coisa minimamente consistente. Mas eu, por exemplo, não vou, a partir de um estudo in vitro, dizer que aquele medicamento pode ser utilizado, que vai ser efetivo, que vai ser seguro em pacientes. Infelizmente, é o que a gente está vendo em algumas situações. Eu tenho um estudo in vitro que dá um resultado promissor, e você já começa a extrapolar aquilo para utilizar em pacientes, basicamente porque é um medicamento já aprovado, que já vem se utilizando, que já se tem uma certa informação sobre a segurança dele, mas, na verdade, isso não garante a sua eficácia nesse contexto. Eu tenho, dentro desse mesmo ponto da pirâmide, eu tenho também estudos com animais, que seguem a mesma lógica, e a opinião de especialistas, que é uma coisa que a ciência coloca isso de maneira muito clara, e é muito importante que a gente tenha isso, que, sobretudo pensando em condutas em saúde, a opinião de um profissional sobre a prática que ele tem no seu dia a dia, ela é por natureza enviesada. Se eu sou um médico, se eu sou um farmacêutico, se eu sou um profissional que executa uma conduta baseada unicamente na minha experiência, eu desenvolvi uma forma diferente de abordar e não trabalhei essa minha proposta do ponto de vista do método científico, eu tenho uma tendência muito grande a priorizar aquilo que eu desenvolvi como sendo algo de excelência. É natural, é do... Por isso que a opinião de especialistas baseada na experiência profissional unicamente, apesar de ser importante, não estou menosprezando esse tipo de conhecimento, mas ele perde um tanto
quanto da objetividade e da independência que a ciência exige. A gente vê hoje, como a gente tinha comentado no começo, há uma verdadeira torcida, acho que a gente tem até algo como cloroquinistas e anticloroquinistas, quer dizer, pessoas que vestem a camisa do medicamento, mas como se aquilo representasse uma ideia, ou como aquilo trouxesse junto um posicionamento até mesmo político. E, na verdade, quando você estuda medicamento, quando você faz pesquisa clínica, você tem que ter uma postura totalmente desapaixonada da história, para não enviesar seus resultados. Por isso que, à medida que você vai caminhando o topo da pirâmide, você começa a ter desenhos de estudos cada vez mais elaborados que tentam diminuir essa possibilidade de viés. Eu tenho logo acima os chamados relatos de caso. Dar outro exemplo aqui para a gente entender. Minoxidil, originalmente, ele foi lançado como antihipertensivo. É um medicamento que foi lançado no mercado para tratar a hipertensão. Diga-se de passagem, não é um antihipertensivo muito bom. E quando começou a ser utilizado em larga escala, começaram a surgir na literatura relatos de mulheres que apresentavam pelos no rosto, surtismo. Relatos de homens que apresentavam com muita felicidade, regressão até certo ponto de uma calvície. Então o pessoal começou a perceber, poxa, será que o minoxidil pode ter alguma relevância, alguma importância para o tratamento da calvície? Mas nesse momento você só tinha casos específicos, que poderia ter sido uma coincidência, que poderia ter sido uma variabilidade individual, algo muito específico daquele paciente, e que só acontecia com ele, mas era um indicativo de que havia alguma coisa ali para estudar. Então, posteriormente, outros estudos foram feitos para investigar a potencialidade de usar o minoxidil para tratar calvície. E eu tenho aqui esses outros desenhos de estudos, falando assim de maneira bem sucinta, eles são estudos mais elaborados do que um relato de caso e que apresentam características observacionais. Ou seja, eu vou aqui, eu pesquisador, sentar e observar o que é que acontece quando o paciente utiliza minoxidil comparado a outro que não utiliza. E vou chegar às minhas conclusões. Há também, dentro desses estudos, que eu vou estar chamando genericamente de observacionais, a possibilidade de você fazer uma avaliação única, o famoso estudo transversal, o recorte do que está acontecendo com aquele grupo de pacientes, que isso tem vantagens e desvantagens, fazer uma investigação retrospectiva, por exemplo, eu quero saber o que é que aconteceu com os pacientes que deram entrada no hospital das clínicas com casos de Covid, e eu estou fazendo isso em 2022. Daqui a 2 anos, alguém volta para os prontuários e tenta investigar o que é que aconteceu durante esse período atual nosso. Isso aí tem algumas vantagens no sentido de você ter mais facilidade para executar essa pesquisa, mas você perde em fidelidade. Você não sabe se o prontuário foi preenchido corretamente, você não sabe se ele foi realmente, os dados aqui coletados, se realmente eles têm um rigor que a ciência exige. Então, eu tenho também uma forma prospectiva de coletar dados. Prospectiva significa que, à medida que o dado está acontecendo, eu estou ali coletando, eu estou ali observando, e caso algum dado falte, eu tenho a possibilidade de correr atrás e complementar aquilo. Então, eu queria também que a gente demarcasse essa informação, estudos observacionais, aquele que o nome já diz, você observa, e dentro desses estudos observacionais, os que têm caráter prospectivo, eles apresentam uma potência maior, digamos assim. Eles apresentam uma possibilidade maior de você coletar dados mais fidedignos. No topo da pirâmide, na verdade, próximo ao topo da pirâmide, eu tenho os ensaios clínicos randomizados, que ele seria o padrão ouro para você tentar coletar uma evidência boa para embasar uma conduta clínica. Então, quando eu tenho bons ensaios clínicos randomizados, eu tenho condição de obter uma informação mais qualificada para poder embasar essa minha conduta.
E as revisões sistemáticas nada mais são do que uma organização com embasamento estatístico das informações de ensaios clínicos randomizados. Então, ela acaba consolidando esse conhecimento. Então, gente, eu tenho aqui a base da pirâmide com tipos de estudos que não me dão um bom embasamento para a conduta clínica, e a conduta clínica aqui que a gente está discutindo é usar hidroxicloroquina para pacientes com a COVID. Eu tenho outros estudos que dão um embasamento maior do que estudos com animais, estudos in vitro e opinião de especialistas, principalmente se esses estudos observacionais tiverem um caráter prospectivo, mas acima deles, do ponto de vista de hierarquia de nível de evidência, eu tenho os ensaios clínicos randomizados que me dão uma condição mais efetiva para tomar essa decisão. Falando agora em ensaios clínicos, só para a gente detalhar um pouco mais, eu tenho aqui um esqueminha, assim, bem geral. Eu tenho aqui um conjunto de pacientes que eu faço uma seleção, eu faço um sorteio para separá-los em dois grupos parecidos. Eu quero formar um grupo que eu vou estar chamando de controle, e eu vou formar outro grupo que eu vou estar chamando de intervenção. Note que a intervenção aqui a gente vai estar falando da hidroxicloroquina, por exemplo. E essa população são pacientes com COVID hospitalizados. A primeira coisa que um ensaio clínico de qualidade deve fazer é uma randomização. Randomizar significa você sortear os pacientes que vão compor o grupo controle ou que vão compor o grupo intervenção. Por que é que eu tenho que fazer esse sorteio? Porque se eu deixar a critério do pesquisador, o pesquisador ele pode, consciente ou até inconscientemente, selecionar pacientes com determinado perfil que favoreça o resultado que ele deseja. Vamos dizer que eu tenho um pesquisador aqui que tem um adesivo, eu amo hidroxicloroquina no carro, usa camisetas com a mesma temática. Então, ele tem um interesse, ele torce para um resultado, um desfecho positivo do uso da hidroxicloroquina. Então, ele pode selecionar de forma, novamente, inconsciente ou não, ele pode selecionar pacientes menos graves para usar hidroxicloroquina e ele vai ter um desfecho mais favorável comparado a pacientes mais agravados que não fazem a hidroxicloroquina. Quando ele randomiza, quando ele sorteia, ele tenta equilibrar de maneira que eu tenha um grupo controle com a faixa etária similar, que eu tenha um grupo controle com a proporção parecida de mulheres e homens comparado ao grupo intervenção, que eu tenha uma gravidade clínica equivalente, de maneira que ao fazer essa divisão de forma adequada e aplicar a intervenção e acompanhar no decorrer do tempo, eu só tenha uma diferença significativa nessa história. Esse grupo é equivalente a esse, só que o grupo intervenção recebeu hidroxicloroquina, e esse outro não. Coleto variáveis e vou avaliar o desfecho. Se os desfechos forem diferentes, então significa que a intervenção surtiu algum efeito, que pode ser inclusive um efeito negativo. Mas, se há diferença, a intervenção impactou. E que tipo de desfecho seria esse? Pensando especificamente na COVID, eu tenho tempo de hospitalização. Se o medicamento faz com que o grupo intervenção permaneça menos tempo no hospital, significa que ele tem um efeito positivo. Mortalidade, aquele grupo que tiver uma mortalidade menor, no caso do grupo intervenção, significa que o medicamento seria efetivo. Quantidade de pacientes que necessitam de ventilação mecânica, que necessitam de intubação, isso aqui também é um desfecho relevante. Então, tudo isso daqui deve ser colocado num desenho de estudo onde a única diferença realmente seja a utilização da hidroxicloroquina comparado a um grupo controle, onde você vai ter somente os cuidados básicos de suporte ou uso do medicamento necessário de acordo com a evolução do quadro. Mas, mesmo assim, o estudo ainda apresenta o potencial de viés se ele não utilizar outro recurso, que é a possibilidade de você fazer um ensaio clínico randomizado, mas também duplo cego,
que é que seria esse duplo cego? Seria você ter a utilização de um placebo, um comprimido com as mesmas características, visualmente falando, que o comprimido de hidroxicloroquina, mas ele feito somente de recipiente, onde o paciente não soubesse se ele está utilizando hidroxicloroquina ou placebo, e também o médico, o pesquisador que está avaliando, também não tivesse essa informação. Daí a expressão duplo cego. Nem você sabe o que é que você está tomando, nem quem avalia sabe se você está utilizando ou não o medicamento teste. Isso aí também é importante para tentar diminuir, amenizar algo que também gera muito viés nesses estudos e que o estudo observacional acaba não prevenindo, que é a possibilidade de um efeito placebo. Um efeito placebo tanto do profissional que avalia quanto daquele paciente que utiliza. Voltando novamente para um pesquisador que tem, digamos, torcida pelo resultado. Vamos pegar agora alguém que não ache que a hidroxicloroquina seja efetiva, não ache que ela seja um medicamento interessante para ser utilizado. Esse pesquisador, se souber que aquele paciente está utilizando hidroxicloroquina, ele pode avaliar de uma forma não favorável no desfecho final do estudo. Novamente, não estou dizendo que, não estou acusando aqui o pesquisador de falta de caráter. Isso pode acontecer até mesmo em nível inconsciente, se você torce por um resultado positivo ou negativo. E a mesma coisa se aplica ao paciente. Se eu tenho um paciente que, por questões individuais, um leigo, ele acha que a hidroxicloroquina não funciona, ele pode mascarar a resposta clínica que ele apresenta para quem está investigando de forma considerável. Por exemplo, se for feita uma pergunta do tipo, como você está se sentindo hoje? Ele pode ficar tentado a não magnificar essa resposta, não dizer que está tão bem assim, para não dar o cabimento àquela crença inicial dele de que a hidroxicloroquina não funciona. Daí a importância desse estudo ser randomizado e também ser duplo cego, para você ter como característica, nesse caso, um desenho de estudo com a maior potência de gerar uma boa evidência. E esse efeito placebo, gente, ele não pode ser desconsiderado de maneira nenhuma. Eu tenho aqui para vocês alguns exemplos de literatura clássica sobre o efeito placebo de medicamentos, onde a gente tem um artigo publicado na década de 70 que observou que o oxazepam ele é mais efetivo para tratar a ansiedade se a cor do comprimido for verde. Agora, se a cor do comprimido for amarela, ele é mais efetivo para tratar a depressão. Exatamente o mesmo medicamento produzido na mesma máquina, com os mesmos recipientes, o mesmo lote de princípio ativo. A única diferença aqui é que um utilizou um corante verde e o outro utilizou um corante amarelo. Esses medicamentos foram empregados para tratar ansiedade e depressão e o efeito diferiu unicamente pela cor. Outro estudo bem interessante, publicado em 2008, ele fala que quando você compra um analgésico com um custo maior, ele acaba sendo mais efetivo para aquele paciente. Aquela velha história de o pessoal só dá valor àquilo que é caro. Então, quando a gente tem aqui 3 comprimidos de ibuprofeno cápsulas líquidas, o famoso Advil, caríssimo esse comprimido, mas quando o cliente adquire e observa essa cápsula nesse vermelho bonito, essa coisa da cápsula líquida, essa embalagem imponente, metalizada, ele pode experimentar uma sensação de melhora subjetiva maior do que se eu tivesse um blister tradicional ou um ibuprofeno comprimido, sem graça, que você compra por um custo bem mais acessível. E o cúmulo disso é outro estudo que eu acho bem interessante, que eu sempre cito nas aulas, que é um estudo da década de 50, onde gestantes que apresentavam tendência a náuseas e vômitos durante a gestação, e, gente, nessa época não havia comitê de ética em pesquisa. Essas gestantes foram sugestionadas que iriam utilizar um novo tratamento para prevenir náusea e vômito e receber extrato de PECA pela via sonda nasogástrica. E extrato de PECA, ele é ele gera vômitos com muita eficácia. Então,
só pelo fato dela ter sido informada que aquilo era para diminuir náusea e vômito, e que era um medicamento inovador, extremamente efetivo, algo muito bom para tratar aquilo dela, ela acabou recebendo um extrato que faria vomitar e acusou uma melhora. Então, o efeito placebo ele não é negligenciável nesses tipos de estudo. Dito isso, gente, e hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ler o protocolo do Ministério da Saúde que orienta a utilização de hidroxicloroquina, não sei se alguns de vocês já pararam para dar uma olhada, e esse protocolo, ele cita algumas referências. E muitas dessas referências eu estou trazendo hoje para a gente conversar. As primeiras delas são esses 5 trabalhos que eu tenho aqui, que foram trabalhos publicados entre janeiro e fevereiro desse ano, durante o pico da pandemia na Itália, durante o pico da pandemia na China, durante a chegada na Alemanha, durante aquele caminho que a Covid foi fazendo no sentido China, Espanha, e cada país foi lidando da melhor forma possível com a quantidade de pacientes que foram agravando. Eu tenho aqui 3 documentos, um consenso de especialistas chinês, um consenso de especialistas alemão e um consenso de especialistas italianos. Eles fazem, através da observação da prática clínica, um apanhado do que eles observaram, da percepção deles com aqueles pacientes, e editaram um documento para orientar a prática dos demais colegas. Mas todos eles têm algo em comum, todos eles afirmam. Isso se trata de orientações gerais, a partir de observações empíricas, sem aplicação de método científico rigoroso. Logo, tudo que foi colocado nesses documentos, e todos eles trazem a mesma mensagem, tem que ser empregado, utilizado com cautela. E há uma discrepância tão grande entre eles que a gente pega, por exemplo, o consenso alemão, ele sugere utilizar até no máximo 5 dias a hidroxicloroquina, mesmo naquele paciente hospitalizado mais grave, em contraste com o consenso italiano, que se parece com o chinês, que fala em utilizar de 5 a 20 dias. Enquanto que o alemão, ele se preocupou com a questão da toxicidade, o italiano, que estava naquela situação bem mais precária, bem mais preocupante, ele estava no momento de pânico. Então, não, vamos usar 10 dias, vamos usar 15, vamos usar 20, porque são pacientes graves, a gente tem que ver se isso aqui surte algum resultado, surte algum efeito. Então, a gente observa que esse relato, esse conceito de especialista italiano, ele reflete a gravidade da doença naquele país e a condição que o país tinha de dar conta dos novos casos. Enquanto que o consenso alemão, onde você teve implementada com medidas de isolamento social de forma bem precoce, que você teve uma linguagem única do governo, que você teve uma orientação bem unificada, bem específica para a população como um todo, que você tem uma população com um sistema de saúde bem mais eficiente. Então, é claro que você não chegou a passar pelo desespero na Alemanha observado na Itália. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o consenso de especialista, ele é uma impressão, ele é uma coisa que aqueles profissionais, de forma empírica, chegam a um consenso, mas sem uma aplicação criteriosa do método científico para saber se realmente não há um erro embutido ou uma falha de percepção daquele processo. Por isso que naquela pirâmide que a gente tratou um pouco mais atrás, o conceito de especialista, a opinião de expert, ele fica na base da pirâmide, porque ele não tem uma evidência refinada. Há também, nessa época, janeiro, fevereiro, poucos estudos in vitro, esse estudo de Wang, chinês também, ele mostra uma boa efetividade da cloroquina também em células pulmonares, já é um tipo de ensaio in vitro mais refinado. Então, ele está dando um sinal verde realmente para usar nos pacientes. Agora, falando especificamente nesses estudos que embasam ou
pretendem embasar a utilização da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados. Eu tenho aqui, gente, o resultado principal de um estudo francês comandado por Galtré, do Instituto Mediterrâneo de Infectologia, e que esse estudo, publicado em março, ele que originou a história da hidroxicloroquina mais azitromicina para tratar a Covid. Então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre a metodologia desse estudo. Ele é um ensaio clínico, não randomizado e aberto. Significa que o grupo de pesquisadores, eles não sortearam quem receberia hidroxicloroquina e quem não receberia, ou quem receberia hidroxicloroquina associada à azitromicina. Não foi feito sorteio, eles selecionaram, de alguma forma que não fica, inclusive, clara no artigo. É um estudo aberto. Todos os pacientes sabiam se estavam ou não utilizando hidroxicloroquina e quem estava avaliando também sabia quem usava ou não. Então, do ponto de vista de possibilidade de viés, é um estudo que é problemático nesse aspecto. Mas, infelizmente, ele não é problemático somente nesse ponto. E ele é problemático na metodologia também e na análise estatística empregada para embasar a conclusão desses autores. Então, gente, a metodologia dele previa que eu vou separar em dois grupos, um vou usar hidroxicloroquina, outro vai ser o meu controle. Não vai usar hidroxicloroquina, somente os outros medicamentos. E no decorrer do protocolo, no meio do caminho, ele percebeu que alguns pacientes poderiam utilizar azitromicina, que poderiam ter um benefício da utilização desse medicamento. E quando o carro já estava andando, ele resolveu fazer outro braço desse estudo. Então ficou aqui na linha preta, que representa a quantidade de pacientes que eram positivos para a presença do vírus e foram negativando com o passar do tempo. Então a gente observa que depois de 6 dias, eu tenho aqui aproximadamente em torno de 85% dos pacientes que não utilizaram hidroxicloroquina nem azitromicina ainda com a presença do vírus, que é meio que um quadro esperado para o que a gente está observando na clínica. Aqui, em azul, eu tenho o grupo de pacientes, 14 pacientes, que utilizaram hidroxicloroquina somente. E aproximadamente 55% deles, no 6º dia, apresentaram uma diminuição da positividade. E aqui em verde, eu tenho um grupo de 6 pacientes, aqueles que no meio do caminho ele introduziu a azitromicina para fazer um terceiro braço desse estudo, e no 6º dia eles apresentaram 0% de presença do vírus nesse grupo. Então, quando você olha um gráfico desse, você olha a azitromicina mais hidroxicloroquina, ela realmente consegue zerar a carga viral em 6 dias, como eu escutei na mídia, como eu escutei em algumas lives de alguns profissionais. Mas, na verdade, gente, esse estudo ele é enviesado de início, por esses aspectos que eu coloquei da metodologia, mas, principalmente, ele traz um erro estatístico grosseiro, que é imperdoável para esse tipo de publicação. Ele utiliza aqui uma análise univariada em cada um dos dias, comparando essas proporções. Isso faz com que ele tenha feito 6 análises estatísticas, quando, na verdade, ele talvez pudesse fazer uma abordagem mais refinada e levasse em conta também o tempo transcorrido da doença. Mas, ok, ele usou o Q quadrado aqui no 6º dia e apresentou esse valor de P, indicando significância estatística. Só que ele tem um material suplementar e você consegue, através desse material, refazer a estatística dele. E realmente, quando você faz o teste do Q quadrado para avaliar a proporção entre pacientes que não utilizaram nenhum dos medicamentos frente àqueles que utilizaram somente a hidroxicloroquina, eu tenho uma significância estatística. Agora, quando eu comparo aqueles que utilizaram hidroxicloroquina mais azitromicina com aqueles que só usaram hidroxicloroquina, isso aqui não tem relevância estatística.
Em outras palavras, eu não posso afirmar que a azitromicina é melhor quando ela é associada à hidroxicloroquina, comparada a ela isoladamente, porque a estatística não permite isso. Então, é um erro grosseiro, eu diria até, que levou a uma conclusão e desencadeou em muitos países, inclusive no Brasil, uma justificativa para se utilizar esse esquema de associação entre hidroxicloroquina e azitromicina, e que é também uma literatura que foi utilizada no protocolo do Ministério da Saúde publicado hoje, que no finalzinho eu vou falar um pouquinho dele também. Esse artigo ele gerou uma repercussão positiva para alguns, mas também muito negativa para outros. Alguns dias depois, o grupo editorial a que pertence à revista, a International Journal of Antimicrobial Agents, ele publicou uma carta onde, em essência, ele diz que o estudo publicado por Galtrey e colaboradores, ele tem algumas inconsistências metodológicas que fazem com que ele seja lido e interpretado com cuidado. É uma carta muito educada, que foi publicada também na revista, mas que, em essência, ela diz, olha, tenha cuidado com o paper de Galtrey, porque há alguns probleminhas metodológicos e você não pode levar aquilo ao pé da letra. Outra coisa que preocupa é que o Galtrey, que é o autor principal, ele é editor da própria revista, que pode estar gerando aí um certo conflito de interesse. Mas, independente disso, o artigo é ruim, metodologicamente não é um bom trabalho, longe disso.